Voltamos com o programa Diálogo Aberto e neste segundo bloco a gente vai falar sobre o uso excessivo de tela na infância. E para comentar o assunto, nós recebemos a neuropsicóloga Karina Medrado. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um tema super relevante, né, para a gente abordar. E até 2 anos, zero tela, né, doutora? Exatamente. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que de 0 a 2 anos essa criança não tenha acesso a nada de tela. E até por volta dos 5 a 6 anos tenha no máximo durante 1 hora por dia. E aí a gente vai progredindo, né? A partir dos 6 anos para 2 horas e sempre tudo com muito controle, muita supervisão dos pais, os pais tendo acesso a esse conteúdo, né? O que essa criança está assistindo realmente, porque mesmo quando a gente coloca nos aplicativos aquele conteúdo que é direcionado para a infância, pode ter conteúdo que de fato não é o indicado ainda. Então sempre com muito controle e supervisão. Doutora, por que essa escala é importante, né? Quais são os danos que a gente pode pontuar desse uso excessivo de telas? Acho que primeiro a gente precisa pensar que a criança até os 2, 3, 4 anos de idade, ela está em pleno desenvolvimento cognitivo. Então ela está no que a gente chama de um processo de maior neuroplasticidade. Esse cérebro está pronto para desenvolver as habilidades cognitivas, socioemocionais, comportamentais. E muitas vezes, aquelas habilidades que ele não desenvolve nesse período, a gente chama que existe um tipo de poda neural, onde essa criança ou ela perde essas habilidades ou ela demora um tempo muito maior para adquirir certos comportamentos. Então, se eu coloco essa criança muito precocemente, fazendo uso de telas, né, de forma passiva, durante muitas horas, que às vezes a gente fala de uma criança de 3 anos de idade que está fazendo uso de telas por 4 horas por dia. Então é um tempo excessivo e essa criança que deveria estar inserida num ambiente enriquecido de estímulos, né? Então quando a gente fala de ambiente, a gente fala de contato social com os pais, que é daí que vem os estímulos para a linguagem, para a parte de atenção, de concentração, de memória, de aprendizagem. Então, se eu pego essa criança nessa fase de desenvolvimento que é super importante e não dou os estímulos adequados, e ao contrário disso, eu coloco com um fator que é a tela, que é extremamente prejudicial, eu estou fazendo com que essa criança não desenvolva essas habilidades. E daí vem os atrasos de linguagem, né, que muitas crianças começam a ter, porque elas não estão tendo realmente o incentivo necessário para o desenvolvimento. Isso é um ponto importante, né, doutora? Tem muitos pais que falam desse atraso, né, na fala, meu filho ainda não começou a falar e tudo mais. Pode estar ligado também a essa questão das telas? Sim, um atraso de fala, um atraso na linguagem, ele pode ter vários fatores, né? A gente pode ter um atraso na fala por conta de transtornos, sejam transtornos de linguagem, sejam transtornos por conta de neurodesenvolvimento, como um transtorno do espectro autista, mas também existem aqueles atrasos que são por fatores ambientais. Uma criança pouco estimulada, onde ninguém conversa com ela ou ninguém estimula ela a falar, a perguntar, a ter a iniciativa de nomear os objetos, ela vai ser uma criança que não vai entender qual o sentido da comunicação, da fala. Então, para ela ter vontade de falar, ela precisa estar inserida nesse ambiente onde os adultos e outras crianças conversam e comunicam com ela. Eu acho que é muito cômodo às vezes para os pais, né, que tem uma rotina muito exaustiva, muito cansativa, chegar em casa e vamos dar um pouquinho do celular para ele, vamos dar um pouquinho da televisão, do tablet, porque é uma forma dos pais descansarem também. Só que isso é prejuízo. Então, se eu pego aquele momento que eu tenho ali com meu filho todos os dias, à noite, quando eu chego no meu trabalho e eu dou para ele a tela para que eu possa descansar, eu estou prejudicando essa relação afetiva, né? Porque a gente fala às vezes muito dos prejuízos cognitivos, mas a gente está prejudicando a relação de vínculo entre pai e filho, de brincadeiras. Então, quando a gente também diz dessa criança de 2 anos, ela aprende no brincar. Ela aprende na ludicidade, no imaginativo, no faz de conta. Então, a gente está privando ela desse brincar também, né? Do brincar social, lúdico, funcional. Quando a gente fala de tela, doutora, a primeira imagem que vem na cabeça é o celular.
Mas a televisão propriamente dita, o computador também pode ser exemplo de tela? Sim, são estímulos eletrônicos, né? Então, quando a gente fala de estímulos eletrônicos, a gente fala até daqueles brinquedos luminosos, sabe? Que às vezes é o tablet luminoso que você fala e fala 1, 2, 3. Então, assim, aquilo não tem muitos estímulos. A gente, a princípio, pode falar, mas ele está nomeando ali os números, né? As letrinhas do alfabeto, mas é só isso. Ele não está estimulando a criança a criar nada. É diferente, por exemplo, de eu entregar para a criança um brinquedo, ou um quebra-cabeça, ou aqueles blocos de encaixar um no outro para as criancinhas menores, e aquela criança fica tentando, e erra, e depois tenta de novo. Então, olha o que ela está trabalhando ali. Ela trabalha a tolerância, a frustração, ela trabalha a paciência, ela trabalha a flexibilidade mental, né? Então, poxa, não está dando certo, eu vou tentar uma outra estratégia. Então, estímulos eletrônicos é absolutamente tudo. Na tela, computador, enfim. Sobre essa flexibilidade mental, doutora, uma criança que é estimulada desde cedo, ela pode ter prejuízos ao longo da infância nesse sentido? Se ela foi estimulada desde cedo, é muito difícil ela ter prejuízos cognitivos. A não ser que de fato existam diagnósticos associados, né, que vão ocasionando esses prejuízos. Mas uma criança estimulada, ela possivelmente vai desenvolver muito bem esse repertório dela. Hoje, a gente já tem muitos estudos, por exemplo, que indicam que, por conta desse uso excessivo de telas, existe prejuízo no desenvolvimento intelectual. Então, quando a gente fala de QI, de quociente de inteligência, muitas crianças, né, não conseguem alcançar ali, talvez, os níveis desejados de um QI na média superior, por conta de prejuízos muito intensos, né? Uso de jogos eletrônicos, videogame. Na escola, então, isso pode trazer um malefício bem importante, então, né? Sim, teve, né, uma lei recente que saiu proibindo esse uso de celular. E aí, quando a gente fala dessa necessidade de proibição, é que talvez, de fato, perdeu-se o controle sobre isso, né? Então, talvez um controle que deveria existir ali dos pais, também de talvez não entregar esse celular para essas crianças, levarem para a escola. Tem um estudo que saiu que só do celular ou do computador está dentro da mochila, ele já é um distrator. Por quê? Porque a criança ou a pré-adolescente, ele fica o quê? Pensando no celular que está dentro da mochila. Então, o professor sai de sala, o que ele faz? Ele dá uma checada. Isso acaba desviando o foco atencional da criança. Então, imagina que a criança está lá prestando atenção na aula, com uma atenção sustentada, com uma boa capacidade de engajamento mental, e aí, de repente, ela, lembra que tem um celular, ou ela ouve a notificação do WhatsApp, ou a musiquinha do joguinho chamando ela, tentando ela para dar uma olhadinha, ela distrai. Aquilo é um estímulo distrator. Então, na hora, ela interrompe a concentração no professor, foca no estímulo distrator. Quando ela precisa voltar para a aula, ela já não sabe mais o que o professor está falando, qual é a matéria, onde ele está. Então, ela já perdeu aquilo. A chance dela retomar essa concentração é muito pequena. E aí a gente fala também dos prejuízos sociais, né? Então, em vez de eu estar no recreio brincando com os meus amigos, jogando futebol, conversando, eu estou fazendo o quê? Eu estou no celular, eu estou no joguinho eletrônico aqui. Então, o social, ele deixa de ser prazeroso, né? Então, a criança, ela deixa de construir vínculos de amizade que são tão importantes nessa fase da infância, nessa fase da adolescência, construir e fortalecer esses vínculos de amigos, perder ali no joguinho na hora do recreio, o outro grupo ganhou. Para quê? Para ficar ali no celular, sem conversar com ninguém. Com a família também essa questão da sociabilidade é afetada com o uso de telas, né, doutora? Muito. A gente hoje, com certeza, os pais também acabaram desenvolvendo esse vício no uso de telas. Então, a rotina, a corrida, o trabalho, às vezes, que exige a gente ficar o tempo inteiro no celular ou respondendo no WhatsApp, numa mídia, em alguma situação assim, faz com que muitas vezes os filhos sigam esse modelo de comportamento. Então, na hora da refeição, sentar para almoçar, às vezes está cada um no seu celular. Ou vai sair para jantar, o que deveria ser um momento de lazer, um momento de diálogo, de conversa, de eu me interessar para entender como foi a rotina do meu filho ter a iniciativa de saber como foi a minha rotina também, o que eu faço no meu trabalho, construir essa conversa. Muitas vezes isso é interrompido pelo uso do celular. E aí a gente vê cada um
Cada familiar ali na mesa, mexendo no seu telefone, mas sem esse diálogo, sem esse estreitamento de vínculo. A gente falava no primeiro bloco exatamente sobre essa questão da leitura, né? A leitura, quando os pais leem, os filhos acabam sendo arrastados por esse exemplo também. No caso das telas, como é que os pais podem criar essa rotina, digamos assim, sem o celular e estimular também os pequenos? Eu acho que é muito uma autopercepção, um autocontrole, né? Então, assim, porque eu vou contar da minha experiência na minha casa. O que eu e meu marido a gente fez? A gente tem um combinado de sentar na mesa e o celular fica no quarto. Ele não fica do nosso lado na hora das refeições. Se a gente está com o nosso filho, a gente deixa o celular longe, porque a gente sabe que se ficar ali do lado, a gente vai dar aquela olhada, a gente não vai se conter e vai pegar o celular. Então, o ideal eu cheguei na minha casa, eu vou ter um momento em família, né? É um momento que eu tenho ali de qualidade, de tempo de qualidade com a minha família, então eu vou deixar esse celular guardado, eu vou guardar numa gaveta, né? Ele não vai ser a prioridade ali naquele momento, justamente para eu conseguir ter esse momento em família. As crianças, como eu falei, elas aprendem por modelagem de comportamento. Então, se eu vejo o meu pai todo o tempo aqui no celular, baixando a cabeça, rolando a tela ali do eletrônico, se eu vejo meu pai no videogame toda hora quando ele chega à noite, eu vou seguir esse modelo comportamental. Porque eu estou vendo que não tem problema em seguir, que está tudo bem, então a criança ela vai fazer a mesma coisa. A questão do sono desregulado e obesidade, doutora, também pode estar ligado a esse uso de tela? Sim, a gente tem também os prejuízos, né, nessa parte fisiológica também. Então, a gente tem um aumento do sedentarismo, as crianças deixam de brincar com atividades que são mais, que exigem mais desse exercício físico. Então, pega-pega, pira-se-esconde, aquelas brincadeiras que a gente fazia na nossa infância, pular corda, brincar de amarelinha, porque elas estão mais sentadas usando o celular. Isso acaba sendo um problema, ou deixam de praticar um esporte. Por quê? Porque o interesse está só em ficar em casa. Então, o que eu vejo muito no consultório é assim, a criança perde o interesse de sair, de ir para um clube, para tomar um banho de piscina, para jogar uma bola, para andar de uma bicicleta, porque ela quer passar o final de semana todo, que é o horário permitido, o dia permitido pelos pais, nessa tela. Então, com isso a gente tem aumento realmente da obesidade, existem problemas mais de visão por conta dos estímulos luminosos que esses eletrônicos trazem, fora os outros prejuízos. Isso que eu ia perguntar sobre esses problemas na visão, doutora, se isso também está ligado a essa questão das telas, né? Sim, com certeza. Existem hoje muitos estudos, né? Então, crianças usando, por exemplo, óculos cada vez mais precoce por conta desse uso excessivo de tela. E com crianças, por exemplo, com autismo e TDAH, esses danos podem ser maiores ainda? Sim, podem, porque a gente já está falando de um cérebro que tem um desenvolvimento atípico. Então, dependendo dos prejuízos, né, que a gente tem, por exemplo, no caso do TDAH, existem prejuízos já muito maiores, não só no fator da atenção, mas num fator, numa habilidade que a gente chama de controle inibitório, que é a nossa capacidade de controlar impulsos, respostas automáticas. Existe maior desregulação emocional, então uma criança que ela é impulsiva, que ela age sem pensar. O uso de eletrônicos, ele aumenta isso. E ele aumenta o que a gente chama de uma tendência a ter maior necessidade de recompensa. Então, aquela criança que usa o celular e cada vez mais precisa usar um tempo maior. Ou aquela criança que usa o videogame e cada vez mais precisa usar um tempo maior daquele videogame. Por quê? Porque ela como se não controlasse a vontade de usar aquele estímulo. Então, além dos prejuízos serem maiores, a gente tem uma maior tendência a vícios e a compulsão. E os eletrônicos entram nessa tendência de vícios e compulsão, no TDAH, por exemplo. Quem já tem esse vício e essa compulsão, doutora, como é que os pais podem lidar com isso? Aí se de fato for um vício, né, com os critérios ali diagnósticos que a gente chama ele estaria classificado nos transtornos de impulso, né? Então, aquela criança que não consegue ficar sem usar no dia aquele eletrônico, que quando fica sem usar, fica extremamente irritada, começa a ter comportamentos disruptivos, explosões, gritos, brigas, onde é muito difícil o manejo, aí a gente precisa da intervenção mesmo dos
especialistas, que seria do psicólogo, de um psiquiatra, treinamento parental para esses pais, porque esses pais vão precisar retirar esse estímulo, porque isso já existe, já tem uma dependência. Então, eu não posso mais deixar essa criança usando ali por 3, 4 horas por dia. Eu vou precisar fazer a retirada desse estímulo. Então, para isso, vai ter que ter mais manejo ainda dentro de casa, né? Estruturar a rotina da criança. Então, essa criança vai para a escola, à tarde ela vai fazer outras atividades, justamente para ela ficar menos tempo em casa sobre esses estímulos, ou com a tendência, né, de querer pegar ali o celular. Então, tem que ser feitos muitos ajustes para ter uma melhora. Essa rotina, doutora, estabelecer aquelas metas, por exemplo, ou então até algumas trocas, né? Olha, você faz isso, em determinada hora do dia você usa o celular. Isso pode ser benéfico para a criança? Eu não sei se seria benéfico quando a gente fala de uso de tela, né? Eu acho que a gente pode propor recompensas de outra forma. Então, olha, se a gente fizer as nossas tarefas, a gente pode escolher, você escolhe o passeio, um passeio do final de semana, ou a gente pode comer uma comida gostosa no final de semana que você gosta, né? Vamos pedir uma pizza. Eu acho que é um pouco perigoso quando a gente usa as telas como reforçador, como a recompensa, né? Porque é aquela coisa assim, a criança faz para ter acesso à tela, então ela faz para ter acesso à tela. O ideal é não usar isso como uma recompensa. Além desse ponto, doutora, como é que os pais podem estimular para fugir dessas telas, na verdade? Quais são as atividades que os pais podem propor, né, para os pequenos para dar essa fuga das telas, digamos assim? Eu acho que atividades ao ar livre são essenciais. Hoje a gente fala da síndrome da natureza, né, do transtorno da natureza, que seria aquelas crianças que não estão mais na natureza, que não vão mais para os parques livres, abertos, que não vão para as praças, que ficam em casa. Então eu acho que a primeira coisa é tirar essa criança de dentro de casa. Tira ela do quarto, principalmente os adolescentes que ficam muito tempo, né, no quarto, ali isolados, falando com pessoas desconhecidas às vezes nesses jogos, não sabe nem quem são essas pessoas. As crianças também ficam ali às vezes conversando com uma pessoa que mora em outra cidade, em outro país. Então tira essa criança do quarto, leva ela para uma praça, propõe uma brincadeira nova, propõe um piquenique, né? No outro dia inventa uma corrida ali ao ar livre com ela, para que ela possa realmente aprender que existe outros fatores que são tão legais quanto o uso dos eletrônicos, né? Que são fatores ambientais. Doutora, às vezes os pais estabelecem uma rotina para os filhos, tiram o uso da tela, mas, por exemplo, vai para a casa dos avós, inclusive deve ter vários avós nos acompanhando. Aí o avô vai lá e dá a tela. O que você diria, né, para um avô ou para um outro responsável que quebra essa rotina estabelecida para os pais? O cérebro da criança funciona com rotina. Então, a rotina ela é muito importante para que a gente possa instalar hábitos saudáveis de vida. Então, se é uma criança que fica, por exemplo, todos os dias com o avô, ou fica um dia sim, um dia não com esse avô precisa participar da implementação dessa rotina e desse hábito saudável. E aí, isso inclui você pensar que quando você entrega esse celular para o seu neto, né, você está prejudicando esse desenvolvimento dele, prejudicando essa instalação de hábito saudável. Então, o seu neto pode ter o que a gente chama de um funcionamento mal adaptativo, né? Uma criança que vai chorar por tudo, que vai ter baixa tolerância à frustração, que não sabe aprender a criar novas possibilidades, porque o tédio é importante, o ócio é importante, o fazer nada, né, é importante. Então, ter essa conscientização que você precisa fazer parte desse hábito do seu neto para que ele tenha um desenvolvimento pleno e saudável. No caso da juventude, doutora, como é que os jovens, que é uma tarefa difícil, podem diminuir, digamos assim, esse tempo de tela? Eu acho que os adolescentes é o mais difícil para conseguir, né, ter esse controle. Eu também acredito muito nessa rotina, e com os adolescentes que têm uma capacidade maior de crítica, né, já começam a ter um pouco mais de autorregulação, eu acho que é a educação sobre esse assunto. Então, é explicar realmente para eles que esse uso, ele faz mal.
e não só faz mal cognitivamente, mas que pode trazer prejuízos emocionais. Então, no caso dos adolescentes, a gente vê, por exemplo, um índice muito maior de ansiedade, de depressão. Então, adolescentes que se comparam a sua vida com a das outras pessoas na rede social, porque na rede social tudo é muito bonito, né? É lindo, encantador, e a vida real não é assim. A gente vê um aumento, por exemplo, de comportamentos autolesivos mesmo desses adolescentes. Então, educar, conversar, aí os pais precisam ter diálogo com esse adolescente, né? Eles precisam chamar esse adolescente, ter vínculo próximo com esse adolescente, conversar, explicar que está sendo excessivo esse uso, falar dos efeitos, falar que ele pode ter prejuízos por se comparar ali nessas redes sociais com outros. Então, acho que a conversa, o diálogo ali é fundamental nessa fase. Quais são os sinais de alerta, doutora, que os pais podem identificar nesse ponto que você tocou, né? Dessa necessidade de comparação que os jovens fazem? Onde é que os pais devem ligar o sinal de alerta? Eu acho que uma autoestima baixa, né? Então o adolescente ele começa a se achar feio, a achar que nada nele está bom, ou achar que nada na vida dele ao redor também é bom. Uma autoconfiança também muito baixa, então desacredita nas suas possibilidades, passa a se isolar cada vez mais, então fica mais dentro do quarto, começa a não ter vontade de sair com os amigos. A gente também precisa falar aqui um pouquinho dos vícios em jogos agora, que isso também puxa um pouco desse assunto dos eletrônicos. Então, esses jogos de azar, isso tem sido muito arriscado no meio dos adolescentes. Então, ficar atento se esses adolescentes têm gastos excessivos, né? Estão com dificuldade nesse controle. E aí, assim, dependendo dos prejuízos, novamente buscar esse acompanhamento para que tenha uma melhora. Mas acho que esses são os principais sinais de alerta. No caso desses jogos de azar, doutora, desse hiperestímulo, isso pode trazer danos na vida adulta desse jovem, por exemplo? Sim, hoje em dia já tem inclusive muitos casos de internação por isso, né? Internação em clínicas por conta de prejuízos. Então se torna uma compulsão, uma dependência, onde muitas vezes esse adolescente ele não consegue parar. E aí esses prejuízos, eles acabam sendo muito grandes, né? Prejuízos financeiros mesmo. E aí precisa de um tratamento ainda maior, uma interrupção desse padrão comportamental maior para ter uma melhora. E na vida adulta, por exemplo, hoje em dia, né, turma de 50 para cima tem muito acesso ao celular, que antes não tinha. Isso pode trazer prejuízos para essa faixa etária, por exemplo? Pode. Eu vejo que acho que também nos adultos existe um prejuízo muito grande, porque o trabalho invadiu isso, né? O celular, ou como a gente falou, o WhatsApp, muitas vezes fica difícil você colocar um freio. Então, que horas eu realmente entro no meu trabalho se meu WhatsApp fica tocando ali de madrugada, o meu e-mail no computador? Então, eu acho que a cautela nesse uso, onde se mistura trabalho e eletrônico, isso é importante. A cautela também para eu não ficar ali horas e horas, né, naquele celular, também usando as redes sociais, entender que eu preciso, né, saber qual é o meu limite. Há muitos dispositivos de celular, eles dão um tempo de gasto, né? Então, quanto de tempo a gente fez de uso ali? Quando a gente vê, às vezes assusta o número, né? 4 horas, 6 horas, 7 horas de uso. Então, tentar reduzir, fazer essas pequenas metas, né? Então, para a semana que vem eu vou tentar dar uma reduzida, vou me controlar mais na hora que eu pegar o celular, né? Porque às vezes a gente se perde ali naquele mundo, já passou 2 horas. Então, ter essa percepção de controle mesmo, isso é importante. E essas estratégias de substituição, por exemplo? Eu deixo de pegar o celular, mas vou assistir novela, por exemplo, eu vou jogar. Que outras estratégias a gente pode buscar para substituir essas telas? Eu acredito que, mais uma vez, é hábito saudável de vida, né? Então, eu vou me propor a ler o meu livro, né, que eu quero ler esse mês. Então, eu vou propor ali tantas páginas, ou tantos capítulos, ou determinar um tempo, uma hora, na leitura desse livro. Aí eu vou me determinar a fazer uma atividade física diariamente, vou me determinar a fazer um tempo de meditação ali antes de eu dormir, até um tempo de qualidade com a minha família. Então, só nessas pequenas metas diárias, a gente já diminui o nosso uso de eletrônico. Quando a gente vê, a gente quase não pegou no celular. Então, isso é importante, essas atividades extras, para a gente ir reduzindo ali o tempo do uso. E, doutora, para a gente encerrar, queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, né, uma dica, na verdade, para esses pais irresponsáveis, para ir controlando e delimitando, na verdade, esse uso de tela pelos pequenos.
Eu acho que é primeiro entender que é importante dar espaço para esse desenvolvimento do seu filho, para que ele aconteça de forma plena. O seu filho, principalmente os pequenos, até 4 anos, 6 anos, eles ainda estão em processo de regulação emocional. O cérebro, o córtex frontal, só termina o desenvolvimento pleno dele aos 20 anos de idade. Então, a gente precisa, como eu falei, desse ambiente enriquecido de estímulos sociais, afetivos, cognitivos para essa inteligência, para essas funções cognitivas. Precisa desse ambiente enriquecido para que realmente haja um desenvolvimento. O mais importante, você tem controle sobre o seu filho, então você precisa estar controlando aquilo que ele está vendo, você precisa ter um diálogo muito aberto, não punitivo, mas um diálogo de carinho, de afeto, de amor, de acolhimento para as demandas, seja da criança, desse pré-adolescente, desse adolescente, entendendo o tempo dele de desenvolvimento e acolhendo aquilo que ele traz para você, educando sobre o uso de telas, né, que também é importante, mas com controle, que isso também é fundamental, e instalação de hábitos saudáveis, de rotina, atividade física, alimentação saudável, horas de sono reparadora. Então, tudo isso é o conjunto aí para esse desenvolvimento. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Esse foi o Diálogo Aberto de hoje. A gente se encontra novamente na próxima quinta, às 9 da noite. Até já.